Girassol Jornal, boa noite, bem-vindos. Orçamento Geral de Estado 2025 aprovado na Assembleia Nacional. Com nota crítica da oposição, o documento financeiro prioriza o setor social. Malária no país, doença continua a ser a que mais mortes causa, apesar do baixo índice registrado em 2024. Passos para a erradicação continuam longe do alcance das metas. Escassez de água em meio à véspera da quadra festiva. Recurso de caminhões cisternas voltou a ganhar espaço em vários bairros de Luanda. A população queixa-se de gastos. Crimes de contrabando de combustíveis no país. Situação processual esteve em análise a nível do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Angola e África do Sul com laços de amizade mais reforçados. Cooperação ganhou novos acordos no quadro da visita de Estado do Presidente da República. A atualidade acontece também com o melhor do desporto e destaques da atualidade internacional. Bem-vindos ao Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. Está aprovado o Orçamento Geral do Estado 2025. O documento passou na Assembleia Nacional com 119 votos a favor, 78 contra e 4 abstenções. A Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, afirmou na ocasião que a execução dos 34 bilhões de kwanzas previstos dependerá do desempenho do mercado financeiro. Após um longo processo de discussão na Assembleia Nacional, a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025 foi aprovada. A ministra das Finanças, Vera Daves, destacou que as ordens de saque dos 34 bilhões de kwanzas previstos no orçamento dependerão do comportamento do mercado financeiro. O orçamento preparado com uma estimativa de receitas e a rapidez com que as ordens de saque são homologadas depende da rapidez com que nós fomos capazes de mobilizar essa receita face aos compromissos que são assumidos. Então, a gestão de honrar o serviço da dívida que já vem de trás, o conservadorismo em não captar financiamento a qualquer custo e a dimensão da receita fiscal que temos versus as despesas que temos que fazer faz com que, em determinadas circunstâncias, sejamos mais lentos do que gostaríamos naquilo que é a homologação das ordens de saque. Vamos continuar a trabalhar para encontrar caminhos e o melhor equilíbrio possível naquilo que é a estrutura de custos financeiros que o Estado pode e consegue assumir, naquelas que são as alternativas de financiamento que o Estado pode lançar mão e no exercício do alargamento da base tributária, como sabem, temos trabalhado. O ministro de Estado, Francisco Furtado, afirmou que os órgãos de defesa e segurança terão maior capacidade financeira para garantir o funcionamento das 3 novas províncias que entram em operação a partir de janeiro. A começar pela implementação das 3 novas províncias, que serão já implementadas a partir do dia 1 de janeiro, e para os nossos órgãos, particularmente os órgãos de defesa e segurança, vai permitir que criemos as condições para que o país seja cada vez mais seguro e que as Forças Armadas e a Polícia Nacional estejam devidamente equipadas para poderem garantir a soberania e aquilo que de facto conquistou esta independência, que vamos alcançar 50 anos no próximo ano. Hoje foi aprovado com 119 votos a favor do MPLA, 78 votos contra da UNITA e 4 abstenções. As bancadas parlamentares justificaram os seus votos durante a sessão. O grupo parlamentar da UNITA votou contra esta proposta como expressão política da indignação do povo, por muitas razões, pois se trata do dinheiro de todos os angolanos que deveria comprar o bem-estar das famílias, e considera inaceitável que o Executivo pretenda gastar 41 milhões de dólares para reabilitar 12 edifícios em Luanda e apenas 16 milhões para o apoio ao programa do combate à malária, que continua a ser a principal causa de morte no país. Porque reconhecemos tratar-se de um instrumento essencial para promover a estabilidade macroeconómica, fomentar o desenvolvimento sustentável e atender às necessidades mais urgentes da população. Votamos a favor porque acreditamos que o aumento significativo do financiamento para a educação e saúde,
será crucial para garantir a melhoria da qualidade do ensino primário e dos cuidados de saúde primários, áreas fundamentais para o desenvolvimento humano. Após a aprovação, o documento segue para promulgação pelo Presidente da República e entra em vigor a 1 de janeiro do próximo ano. A aprovação do Orçamento Geral do Estado 2025 aconteceu num clima de divergências de opiniões entre as forças políticas representadas na Assembleia Nacional. O presidente da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, justificou o voto contra, alegando que o documento não contempla eleições autárquicas. Em resposta, o deputado do MPLA, Mário Pinto de Andrade, assegurou que o OGE prevê recursos para as autarquias e destacou o esforço envidado para o alcance das metas regionais nos setores sociais. O presidente da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, justificou o voto contra o Orçamento Geral do Estado 2025, afirmando que o documento não contempla a realização das eleições autárquicas. Este orçamento, infelizmente, não prevê a realização das eleições autárquicas para finalmente termos o poder local instituído. E, portanto, nessas condições, estamos a deixar muito bem claro que o governo está a violar a Constituição. Não há vontade política para a concretização do poder local. Nós não podemos aceitar nessas situações todas. Em resposta, o deputado do MPLA, Mário Pinto de Andrade, assegurou que o OGE 2025 prevê recursos para a implementação das autarquias locais, contrariando a posição da UNITA. Estão lá por quê? Porque quando há um investimento para se fazer a nível da administração central, da administração local do Estado, quer dizer, o reforço que vai fazer nos orçamentos a nível dos municípios, está-se a preparar as condições para que um dia as autarquias possam surgir. Agora, o que é preciso é que se continue-se a potencializar as províncias, os municípios com melhores infraestruturas municipais, não só do ponto de vista da sede dos governos municipais, mas também das vias terciárias, secundárias, de escolas, hospitais, que tem estado a ser feito. Portanto, quer dizer que está-se a criar todo o ambiente político e administrativo necessário para que as autarquias possam surgir. Chiaka também criticou os valores destinados aos setores da saúde e educação, que, segundo ele, estão abaixo das recomendações da SADC e da União Africana. Atribuir 6,5% para a educação e 5,3% para a saúde, quando as metas definidas no âmbito da União Africana, da SADC, apontam 15% o mínimo para a saúde e 20% mínimo para a educação. E Angola dá valores abaixo de 10%. Nessas condições, que futuro para Angola? Mário Pinto de Andrade reconheceu que Angola ainda não atingiu as metas recomendadas pela SADC, mas destacou os esforços do Executivo para melhorar os investimentos nesses setores. Ainda não conseguimos atingir a percentagem que a SADC recomenda para as questões de saúde e educação, mas temos visto o esforço muito grande que o Executivo, particularmente o Presidente Solense, tem feito no investimento na educação e no investimento na saúde. É inegável que um dos grandes ganhos que temos tido nestes últimos anos são os ganhos na educação e na saúde. Vai chegar o dia que vamos poder cumprir as normas da SADC, no quadro de termos um orçamento melhor para a saúde e para a educação. O Parlamento terá ainda de aprovar no próximo ano 3 leis fundamentais para a institucionalização das autarquias locais. A malária continua a ser a doença que mais mortes causa no país, apesar do índice registado em 2024, com números baixos em relação ao ano passado. Ou seja, os passos para a erradicação continuam ainda longe do alcance das metas. As vacinas contra a malária devem chegar ao país o próximo ano, provenientes do mercado indiano, com quem o Ministério da Saúde tem interagido para o fabrico do produto. No entanto, o Ministério, tutelado por Sílvia Lutucuta, não descarta a inscrição nos programas internacionais prioritários, com vista a travar as mortes no país devido à malária. Um relatório desta semana da Organização Mundial da Saúde coloca Angola entre os 10 países do continente africano mais fustigados pela doença. As vacinas contra a malária serão administradas em crianças menores de 5 anos, esclareceu a ministra Sílvia Lutucuta. Já fizemos uma primeira abordagem, contacto in loco, com a fábrica da Índia,
e, entretanto, também estamos inscritos nos programas internacionais como a Gavi, que é um dos grandes fornecedores, e Unicef, para Angola ser priorizada na aquisição de vacinas. Mas acreditamos que no próximo ano vai entrar. Mas é importante aqui dizer que a vacina não é para os adultos, a vacina é sobretudo para crianças menores de 5 anos, mais precisamente com idade inferior a 3 anos, mas também são esses que sofrem mais o impacto da doença. As mulheres gestantes, dado o seu estado de maior sensibilidade, desenvolvem demasiadas vezes malária grave que pode provocar a morte materna. Apesar da redução de óbitos, ainda é motivo de alerta no Hospital Materno-Infantil Azancó de Menezes. Quem o diz é a sua diretora-geral, Manuela Mendes. Temos casos muito frequentes de parto prematuro, de abortos, de óbito intraútero. Portanto, a malária causa-nos vários problemas, por isso é que estamos sempre preocupados com a malária. Podemos dizer com toda a certeza que houve uma diminuição considerável da mortalidade materna por malária. No Josina Maichel, mais otimista, os casos de mortes provocadas pela doença da picada do mosquito Anófeles reduziram consideravelmente, diz Carlos Zeca, o diretor daquela que é uma das maiores unidades hospitalares de Luanda. De janeiro até a data presente, tivemos poucos óbitos e apesar o número de pacientes que aparecem com malária. Mas também já não é aquela malária tão complicada como tínhamos nos anos passados. Hoje a morbimortalidade melhorou bastante e estamos a trabalhar no sentido de melhorando cada dia. A redução de mortes por malária, segundo o Ministério da Saúde, resulta da pronta resposta no tratamento de casos complexos e da massificação dos diagnósticos. No entanto, a doença continua a afetar desproporcionalmente as pessoas que vivem no continente africano, especialmente as crianças e as mulheres grávidas, afirmou a Organização Mundial da Saúde. E a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, disse hoje que melhoraram no país os indicadores de qualidade na prestação de serviços e admitiu, por outro lado, que ainda há muito trabalho pela frente para que Angola alcance os níveis desejados de cobertura sanitária. Assinala-se hoje o Dia da Cobertura Universal da Saúde. Angola continua a trabalhar para melhorar a cobertura dos serviços de saúde com a aposta na construção de várias unidades hospitalares e a formação de cerca de 38 profissionais em várias especialidades. Entretanto, a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, entende que a abordagem deve ser integrada com foco para os determinantes ambientais e sociais, apesar dos indicadores serem satisfatórios. Nós melhoramos muito os nossos indicadores, ainda temos desafios e esses desafios começam na base, desde o trabalho comunitário que nós temos que intensificar, mas melhoramos os indicadores, reduzimos a mortalidade materna, reduzimos a mortalidade infantil, estamos a aumentar a cobertura vacinal, que até foi elogiada pela Gavi, e temos estado a rastrear várias doenças. Questionada sobre as denúncias de cobrança de 50 mil kwanzas para o estágio nas unidades públicas de saúde, Silvia Lutucuta respondeu. Se isto está a acontecer, é à margem da lei e nós vamos, de facto, sancionar as pessoas que estão com tais práticas. Mas dizer que nós temos uma colaboração muito grande com o Ministério da Educação, não só com o setor público, mas com o setor privado, que tem usado as nossas instalações para a formação dos seus formandos, podemos assim de forma redundante dizer. Os alunos dos cursos de saúde têm tido formação ou estágios nas nossas unidades sanitárias, mas têm cumprido determinadas regras e procedimentos. Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, à margem do Dia da Cobertura Universal de Saúde, comemorado hoje, 12 de dezembro. A data visa avaliar o progresso na oferta de serviços para todos e aumentar a sensibilização para a necessidade de sistemas de saúde fortes e resilientes. Está difícil o acesso à água em alguns bairros de Luanda. O recurso aos caminhões cisternas voltou a ganhar espaço. O bairro Popular faz parte de algumas dessas zonas. A população
diz que há 6 meses que a água da rede pública não jorra nas torneiras. Os moradores elogiam, por outro lado, o trabalho feito a nível da requalificação das vias secundárias e terciárias na zona. Continua a decorrer um pouco por toda Luanda os trabalhos de melhorias de abastecimento de água nos principais bairros da capital. A situação deixou privado do normal fornecimento de água parte do bairro Popular no distrito urbano do Neves Bendinha. Os moradores afirmam que a água deixou de jorrar em suas casas há pouco mais de 6 meses. Estamos já há 5 meses ou 6. Estamos aqui a passar mal com água. É a água da chuva que eu enchi com ele aí dentro. A água da chuva esses dias. Desde que o bairro até ficou mais urbanizado, não sei se repararam, a falta de água tem vindo a ser uma questão totalmente preocupante. Nesse exato momento que estamos cá, nós já estamos há quase 1 mês sem água no bairro Popular. As chamadas cupapatas têm auxiliado a comunidade na compra da água, que para os moradores não é a mais apropriada para o consumo. Não sei se conseguiu reparar, está a passar motoqueiros aqui, encher bidões a venderem cada bidão 200 kwanzas. E essa água de onde vem? A gente enche o bidão de água, nota que a água está suja, vai para a panela, sai da panela, mas mesmo assim ainda tem lixo. Desculpa, é uma triste realidade, mas é o que a gente está a viver, infelizmente. Se não tivesse a chover, estamos a cartar aqui no Papata, o bidão que era 100, agora é 200, como é que vamos estar assim então? Ali é procurar, compramos já água aí nas cantinas, esse aqui, os bidões de 5 litros, para meter lá dentro para beber. Às vezes, você sai daqui até na Terra Nova, conseguir água para trazer aqui no bairro Popular. Terra Nova não tem, vamos até lá na Samba, embaixo. Entretanto, o porta-voz da IPAU, Vladimir Bernardo, disse que a empresa pública tem equipas destacadas em algumas zonas de Luanda para garantir a distribuição da água durante a quadra festiva. Para esta quadra festiva que se aproxima, a IPAU realizou um programa de prevenção que inclui equipas multidisciplinares que estarão a trabalhar nos dias 24, 25, 28, 29, 31 de dezembro e também no primeiro dia de janeiro de 2025, em regime de 24 por 24 horas. As equipas foram criadas para assegurar o abastecimento de água durante a quadra festiva e, dentre várias tarefas, destacam-se a garantia do funcionamento dos sistemas de abastecimento de água, o acompanhamento da rede de distribuição para intervenções em tempo hábil caso ocorram roturas e também no atendimento das preocupações dos munícipes que chegarão ao piquete da IPAU e nos balcões das agências comerciais. Aproveitamos deixar aqui os contactos do piquete da IPAU que estarão disponíveis para eventualidades. É o caso são os números 942 45 48 31 e também o 921 55 33 33. Ainda no bairro Popular, mas no que diz respeito à requalificação de algumas vias secundárias e terciárias, os automobilistas sinalizam as melhorias significativas. Anteriormente estava pior, estava cheia de água, cheia de buracos, danificava muitas vezes o carro, as peças acabavam por estragar fácil. E agora tem uma melhor mobilidade aqui. Levou muito tempo para olharem nessa via e é uma via de serviço que ajuda muito para o caminho à cidade. Facilitaram muito, muito mesmo, muito. Essa via para os taxistas facilitaram para o Golfo 2, não só para o Golfo 2, Benfica, caminho, todos os caminhos aqui dão. Para a durabilidade do asfalto, esta automobilista defende a manutenção periódica dos canais de escoamento das águas pluviais. Pelo menos trimestral ou semestralmente, de 3 ou 6 em 6 meses, tem que fazer sempre o trabalho de manutenção nas vias, né? Isso mais no que concerne a limpeza e a manutenção dos esgotos. Isso vai durar bastante tempo se fizerem isso. Aeroporto Paulo Teixeira Jorge em Benguela. Certificado internacional. Em destaque. Feliz Natal. Natal e família. Modo de celebração. Estamos sempre unidos, bocado que a gente consegue, estamos sempre a comemorar. Às vezes sinto muita tristeza e muitas famílias que não são unidas.
Nós, no nosso tempo, uma família era unida, nós andávamos à vontade, íamos no sítio, ficamos lá horas e horas, como estão nossos parentes, e nós para casa. Agora a gente não consegue fazer isso. Fatores que consolidam o nível de proximidade. Bom quando a família está unida, sem problema, sem estresse. Há famílias que agora é como se diz, é cada um por si, Deus para todos. Irmãos que não falam com irmãos e etc. E isso só quebra aquilo que nos caracteriza como angolanos, acima de tudo. É no seio da família onde se aprendem os valores fundamentais da vida. Ontem e hoje, o que mudou? Antes tínhamos muito amor, mas agora o amor esfriou. Como cada momento é um momento, nós temos que suportar e temos que conviver com isso. Reportagem da semana, exclusivo Girassol Jornal. É amanhã a reportagem da semana. O contrabando de combustíveis já causou prejuízo de mais de 1.000 milhões e 487 milhões 950 mil kwanzas ao Estado angolano. Os números foram apresentados hoje aqui em Luanda durante a reunião dos titulares da Administração da Justiça, que analisou a situação processual dos crimes de contrabando de combustíveis. O contrabando de combustíveis lidera a lista dos principais crimes que ocorrem nas fronteiras terrestres do país. As estatísticas destes crimes foram apresentadas nesta quinta-feira na sala do plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, onde constam os prejuízos causados aos cofres do Estado ao longo de 2024. Estes mais de 7 milhões de litros de combustíveis que foram apreendidos estima-se que tenham causado prejuízos ao Estado de mais de 1.000 milhões de kwanzas. E o problema que se coloca aqui é que este tipo de crimes se revela preocupante, tal como já disse, porquanto há aqui da parte dos contrabandistas uma estimativa de lucros, só para ver dos mais de 7 milhões de litros de combustíveis apreendidos e que causaram mais de 1.000 milhões de prejuízos ao Estado, estimava-se que os contrabandistas, no geral, no país, teriam um lucro de mais de 6.000 milhões de kwanzas. Ou seja, o benefício dos contrabandistas seria 5 vezes superior ao prejuízo causado ao Estado. O comissário fez saber ainda que, entre os mais de 1.000 processos a serem analisados, é prematuro dizer que constam nomes de altos funcionários, porém há instituições privadas, cidadãos nacionais e estrangeiros envolvidos neste fenómeno. Por enquanto é prematuro dizermos, já que compreendo a vossa pergunta, querendo saber se há dirigentes envolvidos nisso, mas não é prematuro dizer-vos isso. O que podemos dizer só é que, com muita certeza, é que estão envolvidos funcionários públicos, cidadãos, instituições privadas e também particulares, nesse caso, cidadãos nacionais e estrangeiros. Quanto à situação processual dos crimes de contrabando de combustíveis, é necessário que se dê respostas legais para pôr fim ou diminuir os efeitos deste fenómeno, sendo tratados de forma célere, tal como refere o juiz conselheiro presidente do Supremo Tribunal Militar. Entendemos que devemos incluir nas nossas agendas respostas legais que venham pôr fim, ou no mínimo reduzam os efeitos perniciosos destas atividades ilícitas. O legislador já avançou. Ele aprovou leis que visam proteger estas realidades, que atentam gravemente contra a sobrevivência do Estado angolano. É necessário que os processos em que estejam envolvidos nacionais e estrangeiros, referentes ao tráfico de combustível e vandalização de bens públicos, tenham um tratamento célere, transparente
e eficaz. Titulares dos órgãos que intervêm na administração da Justiça apreciam a situação processual dos crimes de contrabando de combustíveis. E o Procurador-Geral da República informou hoje que, tão logo estejam reunidas as provas sobre os prejuízos, os sujeitos envolvidos nos crimes de contrabando de combustível, a PGR vai tornar público. Hélder Pitagros falava durante o 28º Conselho Consultivo do Ministério Público, realizado nesta quinta-feira. Foi em setembro deste ano que o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República veio a público para afirmar que o contrabando de combustíveis em Angola era sustentado e suportado por altas figuras do país. Destes, segundo Francisco Pereira Furtado, constavam governantes, antigos governantes, oficiais, generais e comissários e ainda autoridades administrativas provinciais e municipais, bem como autoridades tradicionais. Depois da denúncia pública, a Procuradoria-Geral da República anunciara que estava a notificar figuras envolvidas no negócio do contrabando de combustíveis. Entretanto, até o momento, a PGR não divulgou qualquer nome de possíveis envolvidos ou a abertura de um processo-crime. Hélder Pitagros, Procurador-Geral da República, nega citar nomes, limitando-se em afirmar que seguem investigações e, tão logo estejam concluídas, serão divulgados os resultados. A PGR da República tem estado a trabalhar em algumas denúncias que têm em sua posse. E as denúncias, nós só deveremos tornar públicas as denúncias quando conseguimos reunir meios de prova suficientes para poder imputar responsabilidade. Porque muitas vezes há denúncias que não têm, portanto, prova suficiente para de imediato estar a apontar nomes, né? Então, somente à medida que os processos forem sendo concluídos e tivermos então a prova consolidada, aí poderemos então tornar público, porque aí os processos entrarão numa fase, que é uma fase já pública e será do conhecimento de toda a população. Sobre o caso Isabel dos Santos, Pitagros manifesta-se confiante num desfecho favorável para o Estado angolano, já que da parte dos países com quem Angola tem parceria jurídica, existe a disponibilidade para colaborar em todo o processo investigativo contra a empresária. Nós estamos a trabalhar, estamos confiantes que vamos conseguir ter bons resultados. A cooperação com alguns países temos sentido que está a melhorar bastante, nomeadamente do Dubai. Sentimos que há melhorias bastantes na forma como estavam a ver o processo e agora como estão a analisar, a troca de informação entre nós e, portanto, acredito que vamos no bom caminho. Hélder Pitagros falava à margem do primeiro de 2 dias do 28º Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e admitiu que uma das maiores preocupações da instituição continua a ser a falta de quadros para dar resposta aos processos, situação que se agrava com o aumento de mais 3 províncias a partir do próximo ano. Por um lado, é a capacidade de formação que nós não temos, porque dependemos do Instituto de Estudos Judiciais, que tem as suas limitações. E, por outro lado, também em termos de instalações. Províncias novas, em que vamos começar a dar os primeiros passos em termos de ver onde colocar a instituição a funcionar e, portanto, vai depender de tudo isso, né? Bem, nós, no princípio, vamos fazer a visita a essas novas províncias, assim que tiverem a sua equipa de governo nomeada, iremos para lá e depois de estarmos lá, vamos ver as condições que existem no momento e vermos então a partir daí o que é que podemos fazer. Durante o evento, os participantes renderam uma homenagem ao primeiro grupo de licenciados em Direito pela Universidade Agostinho Neto. No leque de 33 formados estavam o atual Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, o deputado à Assembleia Nacional, José Semedo, e o membro do Conselho da República e antigo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, este último que era, na altura, o delegado da turma. Passados 40 anos, pois foi a 12 de dezembro
de 1984 que os juristas deram por concluída a formação, Francisco Queiroz não vê com bons olhos o ensino do direito no país nos dias que correm. Olhando para trás e fazendo a comparação com o tempo de hoje, na verdade há um declínio da qualidade, infelizmente. Naquela altura, talvez por causa da formação de base que todos já trazíamos, foi mais fácil fazer os estudos superiores. Hoje em dia, há uma deficiência um tanto grande, apesar das condições serem melhores. O Conselho Consultivo do Ministério Público, que avalia as ações desenvolvidas em 2024 e perspectiva 2025, encerra nesta sexta-feira. A Polícia Nacional deteve 5 cidadãos acusados de crimes de abuso sexual contra menores. São resultados das mais recentes operações de combate à criminalidade. Entre os detidos está um homem acusado de violar filhos. Os crimes de abuso sexual, particularmente a menores, são os que mais têm preocupado a Polícia Nacional. O caso mais recente é de um progenitor visto pela sociedade como provedor da família. Só que não. A maldade veio de onde menos se esperava. O indivíduo de 52 anos violou as próprias filhas. Temos aqui o caso do senhor de 52 anos de idade que violou as 3 filhas, abusou sexualmente, melhor dito, as 3 filhas. As meninas com medo, e aí está o problema, porque eles são os provedores, são eles que levam o sustento à família, são eles que pagam o negócio que a mãe faz no mercado, e muitas famílias acabam por fechar sem copas, não apresentam a participação, receando a mãe com receio, os tios com receio, porque em alguns casos são pessoas bem resolvidas financeiramente. E quando assim acontece, eles ameaçam, amedrontam, intimidam. A par deste caso, um outro que saltou-nos à vista é de um cidadão de 39 anos, residente no bairro São Paulo, Rua de Benguela, que violou 8 meninas com idades compreendidas entre os 13 e 14 anos. Portanto, este caso também do jovem de 39 anos que ocorreu no distrito urbano de Sambizanga, mas concretamente no São Paulo, Rua do Lubito, em que está a ser acusado um indivíduo de 39 anos, já detido, de ter abusado sexualmente 8 meninas. Portanto, nós falamos inclusive com a mãe das meninas. Portanto, isso foi na base de uma denúncia também. As meninas não conseguiam receber algum sinal com receio de perderem os pais, porque geralmente os predadores sexuais ou os criminosos intimidam e, portanto, elas fecham sem copas e acabam por não fazer uma denúncia, levar a informação à família. Mas foram até o distrito urbano, a administração do distrito urbano do Sambizanga, sobretudo na área social, onde pediram ajuda, as crianças pediram ajuda e claramente que abriu-se depois um expediente com, portanto, a esquadra do Sambizanga. A tia de uma das meninas abusada sexualmente pediu que se faça a justiça. A mãe dela ligou para mim a dizer que ela foi violada. Se o que estão a dizer, o senhor é doente, só espero que isso não seja verdade. Estão a dizer que o senhor tem SIDA. Só espero que isso não seja verdade. Ainda não sabemos porque estamos à espera dos testes que fizemos aqui no Neves. Estamos à espera do teste. Só espero que esse teste seja mesmo tudo negativo, não seja nada positivo. Porque o que o senhor fez mesmo é mau. Pela idade que o senhor tem, é muita idade dele. Eu, como tia da minha sobrinha, eu quero justiça. Quero justiça. Por outro lado, o superintendente-chefe do Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, Néstor Goubel, sinalizou os resultados obtidos no âmbito das ações conjuntas com outras forças da ordem para o combate à criminalidade. O último final de semana produziram os seguintes resultados. Foram durante este período detidos um total de 215 suspeitos pela prática de vários crimes, dos quais 94 na base do patrulhamento, 71 em execução de mandados e 50 no trânsito rodoviário, sendo 26 por condução sob efeito do álcool, 11 por condução ilegal e 13 por condução perigosa. Foram esclarecidos um total de 127 crimes diversos, dos quais 85 em flagrante delito e 42 por execução de mandados. Na mesma operação foram recuperadas também 3 viaturas, 112 motorizadas, 17 armas de fogo e vários outros objetos.
A maioria dos empresários eritreus residentes na Huila não paga as prestações dos seus trabalhadores à Segurança Social. A situação que preocupa o INSS foi abordada no encontro com os empresários. Dos empresários eritreus residentes na Huila não paga as prestações dos seus trabalhadores à Segurança Social. A informação foi prestada pelo diretor do INSS na Huila, que manteve um encontro no Lubango com os homens de negócios da Eritreia para esclarecimentos sobre a obrigação da inscrição dos trabalhadores na Segurança Social e do pagamento das respectivas contribuições. O que nós constatamos, de facto, que há ainda muitas irregularidades. Irregularidades que têm a ver com a falta de inscrição dos trabalhadores à Segurança Social, bem como os respectivos pagamentos das contribuições. Daí a necessidade de criarmos esse encontro com a comunidade empresarial dos eritreus para informá-los da importância que tem a proteção social obrigatória na vida dos trabalhadores e, consequentemente, informá-los que constitui uma obrigação legal os trabalhadores estarem inscritos no sistema de proteção social obrigatória, bem como as entidades empregadoras. O responsável destaca que o desconhecimento da lei alegado pelos empresários eritreus não justifica o incumprimento das suas obrigações. Há muitos destes empresários desta comunidade que de facto desconhecem sobre a matéria de segurança social, mas este não é um fundamento, porque uma vez que estão a desenvolver atividades comerciais e econômicas aqui, têm consigo trabalhadores nacionais, deveriam saber quais são as obrigações que têm com a proteção social obrigatória ou, se quisermos aqui, as obrigações que têm com o Estado. Já o líder da comunidade eritreia na Huila reconhece que tenham sido registadas algumas irregularidades que depois do encontro com o INSS serão corrigidas. Nossas empresas, com os trabalhadores, têm que pagar mesmo a segurança social. A empresa também tem que ser mesmo escrita mesmo pela mesmo a segurança social. A primeira, a empresa tem que ser mesmo escrita mesmo na segurança social. A segunda, os trabalhadores têm que pagar mesmo a segurança social, 3%, a empresa também tem que pagar mesmo 8% mesmo no segurança social. E o que vai nos restar daqui para frente é indo monitorizando, acompanhando estes empresários, para verificarmos se de facto está a haver aqui o cumprimento das suas obrigações. Depois de Luanda, Benguela é a segunda província do país a ter um aeroporto certificado para voos internacionais. Estamos a falar do aeroporto Paulo Teixeira Jorge, que nesta quinta-feira foi outorgado com um certificado que lhe confere o título de internacional. Alavancar o turismo, dinamizar a economia local, bem como a transformação de vários serviços, são, entre outros, os ganhos que a província irá se beneficiar com este feito histórico da aviação em Angola, no dia em que o país ganha o segundo aeroporto internacional, situado no município de Catumbela. Satisfação e orgulho que celebramos hoje um marco histórico, que é a outorga do certificado do aeroporto com características internacionais. O nosso aeroporto Paulo Teixeira Jorge, aqui na província de Benguela. Este é um momento que representa mais do que a conclusão de um rigoroso processo de certificação. Ele simboliza a nossa determinação em elevar os padrões de segurança, eficiência e conectividade do setor aéreo em Angola, reforçando o nosso compromisso com a excelência e com a integração do país num cenário global da aviação civil. Um aeroporto com certificação internacional é uma porta de entrada para o mundo. É a oportunidade de impulsionar o desenvolvimento econômico, fomentar o turismo, criar novas oportunidades de emprego e aproximar pessoas, culturas e mercados. Para o governador provincial de Benguela, não há dúvidas que os benefícios desta certificação serão de grande importância no capítulo da diversificação da economia. Os benefícios e as consequências
que advêm desta certificação são imensos para a nossa província e para o país. Depois de Luanda, a nossa província passa a ser a segunda província com aeroporto internacional. É um privilégio. É um privilégio que, associado a outros fatores infraestruturais que a nossa província tem, vão conferir a mesma uma capacidade competitiva maior para o esforço que todos fazemos no país de aumentar a produção nacional, de diversificar a economia e de fazer com que o nosso povo tenha melhores condições de vida. Este passo que demos hoje, que estamos a dar e que estamos a presenciar, é um passo fundamental para que possamos, efetivamente, avançar para aquilo que eu já me referi, que é a prosperidade para todos. Ao reagir à novidade, o administrador municipal da Catumbela disse que os desafios que se avizinham não estão somente nas mãos da administração local, como também da classe empresarial. Aqueles que têm a ideia de empreender possam, de facto, junto da administração local, não é isso? Interagindo, contactando, para que nós também possamos facilitar os serviços que eles, de facto, queiram abdicar. Por isso, é muito bom trabalharmos no ramo hoteleiro, porque o ramo hoteleiro também visa tão somente a contribuição e é uma oportunidade até de emprego para a nova e a futura geração. E a Fly Angola, companhia aérea, já tem marcado os voos inaugurais para a vizinha República da Namíbia e com 3 rotas semanais para a capital de Vinduque. Para o nosso projeto de expansão para voos regionais, que está em curso, é uma grande oportunidade então que nós tivemos para não só termos ligações internacionais a partir de Luanda, mas sim podermos fazer então também ligação internacional a partir daqui da província de Benguela. Lembrar que foi neste aeroporto, batizado com o nome de Paulo Teixeira Jorge, onde aterrou uma das aeronaves mais seguras do mundo. Foi este aeroporto que recebeu os presidentes da última reunião que houve, onde também esteve o presidente Joe Biden. Isto é, se o Air Force One consegue aterrar no aeroporto Paulo Teixeira Jorge, todos os aviões do mundo conseguem aterrar aqui. Estamos a informar, é o Girassol, Jornal Angola e África do Sul, com laços de amizade mais reforçados. A cooperação ganhou novos acordos no quadro da visita de Estado do Presidente da República. No próximo bloco olhamos também para o essencial que marca a atualidade internacional. Voltamos a seguir. Até já. Está de volta a informação no Girassol, Jornal Angola e África do Sul, com laços de amizade mais reforçados. A cooperação ganhou novos acordos no quadro da visita de Estado do Presidente da República, que foi condecorado com a mais alta ordem da África do Sul. João Lourenço e Cyril Ramaphosa abordaram em reunião o estado da cooperação e definiram novos rumos. 2 novos acordos foram assinados. Em visita oficial de 2 dias à Nação Arco-Íris, a convite do presidente Cyril Ramaphosa, João Lourenço manteve importantes encontros. No segundo dia de trabalho, o mais alto mandatário da República de Angola discursou no Palácio Presidencial Union Buildings, em Pretória. A narrativa foi marcada pelo intercâmbio multifacetado até aqui, conseguido pelos 2 países. Os últimos anos de cooperação foram bastante proveitosos, permitindo a realização de múltiplas ações de intercâmbio em diferentes domínios, com resultados que merecem da nossa parte uma apreciação positiva, o que é visto por nós como uma demonstração de que a República da África do Sul e a República de Angola têm a firme e clara vontade de elevar as relações bilaterais a níveis superiores aos existentes. Constitui para mim uma grande honra efetuar a presente visita e poder dirigir-me a Vossa Excelência neste momento relevante das nossas relações, em que se torna cada vez mais urgente e necessário que nos encontremos com maior frequência para falarmos de assuntos primordiais relativos à paz e segurança, ao desenvolvimento e bem-estar dos cidadãos dos nossos países, da região austral da África e do continente africano no geral.
Apesar da trajetória e dos marcos alcançados, o Presidente da República considerou essencial colocar em andamento acordos que garantam maior dinamismo nas relações bilaterais. Embora tenham sido assinados até aqui um número considerável de instrumentos jurídicos, consideramos importante que se promova, no mais curto espaço de tempo possível, uma análise e avaliação técnica de todos os acordos assinados, de modo a torná-los funcionais, mais eficientes e fundamentais para o reforço da cooperação. Neste contexto, gostaria de realçar a necessidade de pormos em marcha o acordo entre o Governo da República de Angola e o Governo da República da África do Sul sobre o estabelecimento de uma comissão binacional que devia ter sido realizada a sua primeira sessão em Luanda em 2019, mas que, por razões de vária ordem, nunca aconteceu, propondo assim que tenha lugar no primeiro semestre de 2025 em Luanda. Outra preocupação apresentada por João Lourenço passa pelo setor migratório. Gostaria de prestar um especial realce ao setor migratório e ao da justiça, pelo facto de termos ainda muitas preocupações relativamente à legalização dos cidadãos em situação irregular, quer na África do Sul como em Angola. Considero, por isso, ser de grande relevância que as nossas equipas a nível técnico se sentem para desenharem formas e métodos eficazes que ajudem a agilizar a resolução, não só deste problema, como também da questão do repatriamento de cidadãos em situação ilegal nos dois países e sobre a transferência de pessoas condenadas a penas privativas de liberdade. Numa outra cerimónia, o chefe de Estado foi condecorado com a mais alta distinção, a Ordem da África do Sul, onde agradeceu não só ao seu homólogo, mas ao povo sul-africano. Para o estadista angolano, a distinção reflete o interesse de ambos os povos e países em manter e, principalmente, a aprofundar ainda mais os laços de cooperação que as duas nações têm estado a desenvolver, mesmo antes da queda do regime do apartheid. João Lourenço cumpriu a visita de Estado de 2 dias à África do Sul, onde foram assinados acordos nas áreas dos recursos minerais, petróleo e gás, da saúde, cultura, desporto, da educação e ensino superior. A visita marca, assim, o relançamento da cooperação económica e o intercâmbio empresarial entre Angola e a África do Sul. E um dos pontos mais altos da visita de Estado do presidente João Lourenço à África do Sul foi o Fórum Empresarial entre os dois países. O presidente da República convidou o empresariado sul-africano a investir em Angola e destacou setores como a agroindústria, energia, tecnologia e outros. O chefe de Estado voltou a defender a integração económica regional. O evento que aconteceu na tarde desta quinta-feira, no âmbito da visita de Estado que o Presidente da República, João Lourenço, efetuou à África do Sul, visou identificar projetos e iniciativas específicas para aumentar o fluxo de comércio e investimento entre Angola e África do Sul, de modos a elevar as suas posições na região austral do continente, e contou com a presença dos presidentes dos dois países que discursaram na abertura do fórum, que teve a participação de cerca de 200 pessoas. O presidente João Lourenço defendeu a integração económica eficaz como forma de impulsionar o intercâmbio comercial para a construção de economias mais resilientes e inclusivas. Empreendemos um esforço significativo e contínuo na modernização e expansão dos nossos sistemas de transporte e logística, uma aposta estratégica que inclui a melhoria da rede rodoviária, a requalificação e modernização de aeroportos, a otimização das infraestruturas ferroviárias, bem como o reforço da capacidade portuária. Pretendemos, desta forma, estimular a mobilidade interna e a integração regional, criando as condições necessárias para impulsionar a atividade económica em múltiplos setores. O corredor de Lobito é disso um bom exemplo.
que, sendo uma plataforma logística integrada que congrega infraestruturas de referência, como o Porto de Lobito, o Caminho de Ferro de Benguela, aeroportos, estradas e outras facilidades de transporte, posiciona-se como um eixo estratégico de integração e facilitação do comércio regional, potenciando o surgimento de novas cadeias de valor, destacando-se o da agroindústria. João Lourenço garantiu aos investidores sul-africanos que Angola tem condições favoráveis ao investimento estrangeiro. Angola atravessa uma etapa importante no seu processo de transformação econômica, pautada pela implementação de reformas estruturantes destinadas a reconfigurar o perfil produtivo do país, alicerçando um tecido econômico robusto, diversificado e sustentável. Esta visão encontra-se plasmada no nosso Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, onde inscrevemos uma agenda clara para o fortalecimento do setor privado, criando um ambiente mais propício ao investimento direto nacional e estrangeiro, de forma a aumentar a contribuição do setor não petrolífero para o produto interno bruto. Aos empresários dos dois países, o chefe de Estado angolano orientou a adoção de uma abordagem direta na interação, de modos a impulsionar as transações comerciais e o acesso aos mercados. A África do Sul é hoje uma referência continental na inovação digital, nos serviços financeiros, nas tecnologias agrícolas e em soluções industriais, sendo claramente um parceiro estratégico natural para Angola. O setor energético constitui também um dos mais promissores domínios de cooperação entre os nossos países, sobretudo pela atual capacidade excedentária de geração de eletricidade em Angola e as necessidades de consumo ainda por atender na África do Sul. Consideramos essencial apostar na cooperação direta entre empresas angolanas e sul-africanas, com uma abordagem que reforce a interação entre empreendedores, gestores e investidores dos dois países, promovendo a inovação e impulsionando a competitividade e melhorando o acesso a mercados, tecnologias e recursos. Por sua vez, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa defende agilidade, criatividade e responsabilidade, quer seja do setor público ou privado, como forma de promover o crescimento econômico dos dois países. Por fim, temos que dizer que temos responsabilidades a prestar e construir as parcerias que já existem e trabalhar em conjunto para desbloquear este potencial económico regional que existe e realçando o valor acrescentado e ter caminhos de crescimento sustentável que vão contribuir para uma resiliência económica e prosperidade para ambos os países. E olhamos agora para a atualidade fora de portas. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou que a Somália e a Etiópia concordaram com uma declaração conjunta para resolver a disputa sobre a região separatista da Somalilândia e a pressão da Etiópia, país sem litoral, por acesso ao mar. Confira a seguir o compacto internacional. Em Ankara, na Turquia, Erdogan agradeceu ao presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, e ao primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, pela reconciliação histórica. Após negociações, a Etiópia e a Somália concordaram a realizar conversas técnicas para resolver uma disputa desencadeada pelo acordo da Etiópia com a região separatista da Somália, a Somalilândia. O documento diz que as partes concordaram que as negociações vão começar em fevereiro de 2025 e serão concluídas em 4 meses. Respeitarão a integridade territorial da Somália, ao mesmo tempo que reconhecerão os benefícios potenciais do acesso da Etiópia ao mar. A Somalilândia separou-se da Somália há mais de 30 anos, mas não é reconhecida pela União Africana ou pelas Nações Unidas como um Estado independente. Os dois países vizinhos, no chifre de África, têm visto as tensões aumentarem desde que a Etiópia fechou um acordo em janeiro deste ano com a região separatista da Somália, a Somalilândia, para ceder uma parte do seu litoral
para um porto etíope e uma base militar em troca de reconhecimento diplomático, embora isso nunca tenha sido confirmado por Addis Abeba. O governo moçambicano pretende criar políticas de proteção nos corredores de escoamento de mercadorias, incluindo Maputo, declarou hoje o ministro dos Transportes e Comunicação, Mateus Magala, durante a apresentação do relatório econômico do setor privado relativo ao terceiro trimestre, avançando que estuda com a África do Sul soluções adequadas para garantir segurança face às manifestações pós-eleitorais. Mateus Magala ressaltou que algumas ações estão em curso para proteger os corredores e tentar criar um sistema de proteção ao longo do corredor de Maputo, desde a fronteira de Ressano, Garcia, até o porto de Maputo, para assegurar que a mercadoria continue a fluir até a África do Sul. Em causa estão as manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que rapidamente desembocaram em confrontos entre manifestantes e a polícia, com os manifestantes a colocar barricadas e a impedirem o transporte de pessoas e bens, sobretudo em Maputo. O Programa Alimentar Mundial, PAM, vai reforçar programas na Síria e pediu 250 milhões de dólares para ajudar 12,9 milhões de pessoas expostas à insegurança alimentar após a queda do regime de Bashar al-Assad. Dos quase 13 milhões de habitantes, cerca de 3 milhões encontram-se numa situação grave, mas nos últimos meses a ajuda humanitária diminuiu devido à falta de fundos. A Agência das Nações Unidas alertou que as necessidades humanitárias estão a aumentar no momento em que a situação de segurança alimentar é difícil. O diretor do PAM para a Síria, Cam Crossley, advertiu que as rotas comerciais estão comprometidas, os preços dos alimentos estão a subir e a moeda síria está a perder valor. O responsável apelou a uma frente unida face ao que prevê ser um inverno difícil. O regime do ex-presidente sírio Bashar al-Assad, que esteve no poder 24 anos, foi derrubado no domingo passado numa ofensiva que durou cerca de 12 dias. O MPLA afirma que está preparado para o 8º Congresso Extraordinário, marcado para os dias 16 e 17 deste mês. Em relação à providência cautelar apresentada pelo militante António Venâncio para a impugnação do evento, o partido considera a ação um ato legítimo em contextos democráticos. O secretário para Informação e Propaganda do Birro Político do MPLA garantiu que está tudo pronto para o 8º Congresso Extraordinário do partido. Sobre a providência cautelar interposta pelo militante António Venâncio no Tribunal Constitucional para impugnar o evento, Esteves Hilário classificou-a como um procedimento normal em democracia. O MPLA vem dando mostras de que é um partido maduro e democrático, não expulsa militantes que se contrapõem à direção do partido, está aí a prova dada. O camarada António Venâncio tem as suas razões, que leva ao tribunal. Nós dizemos apenas que nem tudo que nós desejamos nos é devido por direito. E, portanto, quem deve dizer o que é de direito é o tribunal. Estamos serenos a trabalhar pacificamente em torno da organização do Congresso, previsto para segunda-feira, e aguardaremos aquilo que for a decisão do tribunal com a mesma calma e a mesma serenidade com que estamos a trabalhar. Hilário assegurou que o MPLA está tranquilo quanto às ações do militante e reafirmou que o Congresso ocorrerá na data prevista. Temos conhecimento pela comunicação social, mas estamos serenos, nós sabemos de que lado é que está a razão. Portanto, o que se alega que terá acontecido, que justifique a providência cautelar, supostas violações estatutárias não aconteceram. Portanto, os nossos estatutos, o MPLA fez até agora 7 congressos extraordinários, não é? E em pelo menos 5 alterou os estatutos. Portanto, quer os nossos estatutos, quer a nossa prática e o nosso costume político nos permitem alterar estatutos em congressos ordinários ou extraordinários. Portanto, não vemos razão nenhuma, absolutamente nenhuma, para estarmos preocupados. Estamos serenos a preparar o Congresso com serenidade, que vai acontecer na segunda-feira, ao menos que o Tribunal diga outra coisa, mas também estamos preparados para qualquer decisão do Tribunal, que aceitaremos democraticamente. O presidente do MPLA, João Lourenço, já confirmou que o Congresso Extraordinário incluirá ajustamentos nos estatutos do partido. É o Girassol Jornal, continue ligado, temos mais, o intervalo é curto. Até já.
Regresso à informação no Girassol Jornal. Aumentou a procura pelo bacalhau, como tem sido habitual nessa altura do ano. O nível da oferta é baixo e os preços não estão para todos os bolsos. Em função do cenário, a nossa equipa ouviu hoje alguns populares sobre alternativas para a ceia de Natal. A época das festas de final de ano é especial para muitas pessoas. A comemoração da ocasião não pode passar em branco. Muito mais do que a ceia, toda a preparação para o Natal é importante, justamente para que a família se sinta feliz em seu espaço e conectada não só com a data, mas uns com os outros. E nesta data, o peixe bacalhau é um dos favoritos, mas devido à subida dos preços, as outras opções entram na lista. A ceia de Natal não é obrigatório porque nem toda a família tem possibilidade que outros têm. O que aparecer será bem-vindo. Se é o bacalhau, se é um carapau grelhado, um cozido improvisado, será bem-vindo em todas as mesas. O bacalhau está muito puxado, graças a Deus compramos mais muito antes de vir essa semana, graças a Deus já conseguimos. Mas quem não conseguiu, vai comprar o que tiver, vai ter o que tiver na mesa. Importante é a saúde. Uma substituição do bacalhau, temos o peixe atum, também é ideal para fazer sobre uma mesa, um bocadinho, uma salada fria, fazer um frango, um bacalhau de frango. Tratamos uma mesa bonita também, muito linda. O preço do peixe aqui no São Paulo tem estado acessível, né? Tem-nos possibilidade de comprar, né? Ainda mais nessa véspera de Natal. A nossa vai ser mesmo, pode ser qualquer tipo, o atum, também pode fazer um bom flete, né, para o Natal, e possibilita. Estamos aí preparando-nos pouco a pouco, porque se for para comprar de uma vez não será possível, né? Estamos aí, ontem fiz umas comprinhas básicas, né? Aquilo que nos traz, que são a azeitona, a maionese, o bacalhau, tudo mais. Comprei algumas coisas ontem e vamos comprar ao longo da semana algumas outras coisas que faltam para complementar a nossa ceia. Vou usar o nacional, porque o outro está muito caro. Comprei o peixe, o tamanho normal, a 4.000 kwanzas, acho que compensa. Comprei 4 peixes daquele de 4.000 kwanzas, o nacional. Por outro lado, as comerciantes do peixe queixam-se dos preços altos. A caixa de peixe de carapau, que custava a 25.000 kwanzas, sai agora a 50.000 kwanzas. O peixe no mercado onde nós compramos está saindo muito caro. Antigamente a caixa de peixe, o carapau, comprávamos a 25, a 20, 35. Agora uma caixa de peixe está a 50.000 kwanzas. Ao vender é mesmo aqui que estamos a dar quebra-cabeça mesmo, para tirar o dinheiro. O bacalhau está mesmo caro. Imagina, se o carapau está 5.000 e o bacalhau está mesmo caro. O peixe no mercado, durante os dias, desde que começou a chover, digamos que está a sair peixe. Mas os preços não estão assim bem acessíveis. Os preços estão mesmo péssimos. Um atum, mais ou menos, podemos comprar lá na Praia da Mabunda a 8.000 kwanza, a 7.000 kwanza. Por exemplo, este peixe que está lá, o gaiado, compramos às vezes 3 peixes, 10.000. Nós aqui vendemos cada 4 para ganhar às vezes 1.000 kwanza ou 500 kwanza cada peixe. Durante os dias estão a procurar mais o carapau. O carapau é o peixe que está mesmo difícil. Bacalhau também estão à procura, mas não está saindo assim em grande quantidade. Está saindo assim, está a variar. Há dias que tem, há dias que não, mas é mais isso aí no congelado. Já no fresco está mesmo difícil. O peixe nos mercados de Luanda registraram uma alta nos últimos meses, com realce para o bacalhau, o mais procurado nesta época. E a Aniesia lançou nesta quarta-feira a campanha Quadra Festiva. Visa regular esta questão da especulação e outras irregularidades. Recebo em estúdios o Dr. António Maria, chefe de Departamento de Segurança Alimentar da Aniesia. Boa noite. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Obrigado. Para uma breve conversa e a falar exatamente desta operação Quadra Festiva. Quais são as balizas traçadas, em que moldes estão a atuar? E já sabemos que vai ser até o dia 10 de janeiro. Bem, boa noite, caro jornalista e a sociedade em geral. A Aniesia agizou um plano com os mais distintos institutos ou colaboradores principais que estão a desenvolver essa ação. É uma coordenação da Aniesia que é coadjuvada pelo SIC, DIP e o Gabinete Provincial de Desenvolvimento Económico, o GEPDEI. Há garantias absolutas de que não haverá, portanto, de que será controlado este cenário de especulação de preços? Bem, a garantia é aquilo que nós temos passado sempre. A colaboração deve ser geral.
desde a ANIESA até o consumidor final. Quer dizer que o inverso impõe-se. A perspectiva do consumo é geral, logo qualquer consumidor deve sentir-se necessariamente um inspetor, de modos a passar informação e a ANIESA poder então atuar naquilo que é o seu âmbito de atuação. Nesta altura, que medidas é que estão a ser tomadas concretamente para quem está a infringir? Bem, medidas como tal, inicialmente são medidas de constatação que vão desde a prevenção, o combate à fraude alimentar, o assambarcamento e a especulação de preços. Quem tiver eventualmente a extravasar tudo aquilo quanto passei agora como princípios, estará eventualmente a incorrer a uma sanção que poderá ser questões de contra-ordem nacional, como também a suspensão da atividade comercial. Em termos de denúncias, têm crescido as denúncias nessa altura? Como disse, estamos na fase embrionária da atividade, da operação. Exatamente. Por enquanto, não temos nada ainda a adiantar, porque estamos no início e é natural que as coisas vão correndo naturalmente. Acreditamos nós e queremos que assim seja, que no decurso da nossa atuação não haja qualquer subsalto de modos a criar algum constrangimento naquilo também que é a nossa ação. Exato, doutor António Maria. Vamos agradecê-lo por estes momentos breves de esclarecimento. Vamos contar tê-lo numa próxima oportunidade. Como já fez referência, a operação está apenas a começar. Exatamente. Então teremos claramente tempo para conversar. A ANIESA sempre dar aqui como remate final a solicitar todo e qualquer consumidor, que somos todos nós, a colaboração necessária, de modos a dar também alguma estabilidade e alento à ANIESA no sentido da sua atuação. Qualquer situação análoga, temos os contactos telefónicos, estamos a deixar, convém passar em rodapé para denúncias, de modos a que a ANIESA possa intervir sempre que necessário. Muito obrigado, doutor António. Nós é que agradecemos e estamos ao dispor. Continuação de bom trabalho. Muito obrigado. Ora bem. Na província da Huila, a Igreja Evangélica Sinodal de Angola IESA está a implementar um projeto agropecuário no município da Matala. No projeto já foi possível a colheita nos últimos meses de 7 toneladas de produtos diversos. Um projeto agropecuário está a ser implementado no município da Matala pela Igreja Evangélica Sinodal de Angola IESA. De acordo com o pastor António Bins, o projeto de desenvolvimento comunitário visa apoiar as famílias vulneráveis da região. Temos um projeto chamado DDC, Desenvolvimento Comunitário. Este projeto tem na sua posse agricultura, nós temos um trator em disposição, temos um campo de 9 hectares e cultivamos soja, feijão, milho e também temos o projeto agropecuário. Criamos cabeças de gado, temos quase 200 cabeças sobre este projeto. António Bins adiantou que o projeto conta com o envolvimento de fiéis de 62 templos da IESA. Nós temos 62 igrejas a nível da Matala e as 62 igrejas, todas elas envolvidas na agricultura, ajudar a população como se deve se tratar questões de carências. O líder religioso avançou que nos últimos meses foram colhidas 7 toneladas de produtos diversos nos campos agrícolas do projeto. Nós acolhemos 7 toneladas de produto e assim mesmo já temos a semente de soja, vamos meter no chão. E agora a nota única do desporto. O Interclube pretende regressar às vitórias no Girabola quando defrontar o Recreativo do Libolo. A equipa do Interclube desloca-se a Kalulu, província do Kwanza Sul, onde vai defrontar o Recreativo do Libolo neste sábado, numa partida de campeões, com 6 títulos de campeões nacionais em campo, 2 para o Interclube e 4 no lado do Libolo. Na antevisão ao jogo, o técnico da formação da polícia, Mateus Agostinho Bodunha, afirmou que o seu conjunto vai a jogo com o intuito de voltar aos triunfos. Sempre no intuito de competir para ganhar. Então, isto tem a ver também com todos esses aspectos e sabermos também que aprender com os erros e o jogo dura 90 minutos e mais os descontos até o árbitro terminar o jogo. Então a equipa tem que ter o mesmo comportamento do início ao fim e principalmente muito mais
nesses aspectos de concentração quando estamos a finalizar o jogo. Estando a ganhar, principalmente a equipa deve estar mais concentrada e conservar a vitória. Há mais de um ano à frente do Interclube, Bodunha garantiu que a equipa que orienta já apresenta o fio de jogo ligado ao estilo que o identifica. Mas neste momento alguns já se adaptaram ao modelo, já se adaptaram à performance, à filosofia e à ideia do que se quer, do que se pretende, tanto a jogar como a trabalhar, a treinar. E isso é importante, tarefas, os exercícios, as ações e todo esse contexto envolvente do método de treino e o método de trabalho e ideia de jogo. Então, isso é uma coisa que muitos não tiveram, estão a ter aqui, ou tiveram noutro contexto, com treinadores de frente, com educação de frente. Então, isso é mesmo um processo. Mas a equipa já joga aquilo que pretendemos. Recordo que o Interclube soma 16 pontos no 8º lugar da tabela classificativa e já não vence há 4 partidas. Já o Libolo é 10º com 15 pontos. Tudo contado por hoje no Girassol Jornal. Obrigado pela companhia de sempre. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite. Passe bem.